Boa noite, está no ar mais um programa Resenha Semanal. Hoje vamos falar sobre 3 assuntos, nomeadamente a detenção de Nini Satar, vamos falar sobre a exoneração de Maria Helena Taipo do cargo de governadora de Sofala para a sua nomeação como embaixadora extraordinária e plenipotenciária da República de Moçambique junto à República de Angola, e também vamos falar sobre a reprovação da candidatura de Samora Machel Júnior, portanto, nas eleições internas do partido Frelimo para a indicação do cabeça de lista a nível da cidade de Maputo. Temos como painelistas António Muxanga, Miguel Mapote, Silvério Ronguane e Mário Dixon, a quem desde já agradeço pela disponibilidade. Bom, vamos começar pelo terceiro tema, vamos inverter. Primeiro vamos dar um olhar rápido em torno desta situação que está a criar uma aparente clivagem interna a nível do comitê da cidade, do partido Frelimo, por causa, portanto, da reprovação da candidatura de Samora Machel Júnior, portanto, ao cargo de, ou melhor, a cabeça de lista, portanto, do partido Frelimo a nível da capital de Moçambique, cidade de Maputo. Como é que olham para esta situação que, para além destas clivagens internas, até criou uma situação, digamos, de uma manifestação por parte de alguns membros da Frelimo que exigiram que, de facto, a reprovação de Samora Machel Júnior fosse, de facto, fundamentada por escrito por parte do comitê da cidade. Como é que olham para esta situação? Sr. Muxanga. Muito obrigado. Primeiro quero agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado e apresentar os sentidos pésames à família Tuzini pela partida do vovô Antônio Tuzini, que aconteceu esta semana, na segunda-feira, e rogar a Deus para que a sua alma repouse em paz. Indo concretamente ao assunto que me colocas, para mim está a ficar muito vergonhoso a forma como este dossiê está a ser gerido, tendo em conta que por cada 7 de abril o summit é usado alegadamente porque a mãe dele é heroína nacional. E cada 19 de outubro, cada dia da independência, o pai dele é usado porque é o fundador da independência da República de Moçambique. Se Samora Machel tem valor para o partido, Josina Machel tem valor para a Frente de Libertação Nacional, o que o partido está a fazer em prol dos filhos desses dirigentes? Pegar a eles, usá-los para ter ganhos. Até isso cheira a minha feitiçaria. É o que acontece com algumas famílias obcecadas com curandeirismo. Pegam uma das filhas, entregam o tal espírito mau para ela ficar ali, coitada, não pode casar, não pode estudar, não pode ser nada, porque me se cata a nhumba. Quer dizer, fica a esposa daquela palhota onde os demônios repousam. Estragar o futuro de alguém. Se a Frelimo tem certeza de que Samora Machel tem valor neste país, Josina Machel tem valor neste país, por que não deixar o filho de Samora ocupar cargos de relevo? Será que os filhos de Samora estão abaixo de um paruque? Aquele que foi presidente, que foi administrador da Matola, que depois agora chegou a governador. E por que não há nomeações para filho de Samora? Será que Samora não estudou? As irmãs não estudaram? Quer dizer, eu penso que o partido tem que fazer uma reflexão. Mas também aqui fica mais uma outra coisa. O próprio Samito tem que aprender a libertar-se, a lumuca, deixar de depender da agenda dos mais velhos. Agendas da mãe, hora da sograria, hora da tia, hora do tio. Ele tem que saber escolher o caminho que melhor pode o levar onde ele pretende chegar. Porque da forma como as coisas estão, não acredito muito que Samora tenha futuro no partido Frelimo. É momento de ficar clarificado se a Frelimo conta com os filhos de Samora como seus militantes ou conta com eles como pessoas para darem voto ao partido Frelimo e usar-se o nome do pai e da mãe para cativar e enganar os incautos, de modo a perpetuar pessoas que algumas delas nem têm mínimas qualidades para dirigirem este país. Muito bem. Sr. Mário Dixon, qual é a apreciação que faz em relação à reprovação da candidatura de Samora Machel Júnior à cabeça de lista do partido Frelimo a nível da cidade de Maputo? Será que, de facto, não reúne condições para ser um provável próximo edil da capital moçambicana?
Obrigado. Boa noite, senhores telespectadores da TV Miramar. Boa noite, colegas painelistas. Respondendo à pergunta que está a me fazer, deixa-me primeiro lembrar que a Frelimo é um partido organizado que vem fazendo eleições desde 1962. Os seus dirigentes são provenientes de eleições a nível inteiro. Portanto, também deixa lembrar que existe uma disciplina na Frelimo para poder seguir, existem estatutos, existem condições para alguém ser aceito como candidato. Uma das condições é ser membro do partido, militar numa célula, ser assíduo às reuniões e atividades políticas, ter cotas em dia e ser escolhido pelos membros e obedecer às diretrizes do partido e os órgãos do partido. Foi isso que aconteceu em 62, que alguns camaradas nossos não passaram as candidaturas à presidenciais em 72, apesar de terem sido membros, terem sido presidentes dos movimentos que já tinham sido unificados. Estou a falar do Guambe, estou a falar do Mateus Gilole, estou a falar do Cavandame. Não foram candidatos às eleições presidenciais. Indo para este caso que está a me falar, o camarada Samito era candidato a candidato. Candidato a candidato, por que candidato a candidato? Primeiro se candidata no comitê e depois no conjunto de outras candidaturas, de 5, 7, 8 pessoas. Então, no meio disso, tem que haver a comissão do comitê da cidade, o comitê de disciplina, tem que, dentro deles, verificar as condições que eu acabei de frisar, e quando uma delas ter alguma estar incompleta, não pode passar a candidato. Não tenho informação oficial da parte do comitê da cidade, nem da parte do comitê central, onde vir as informações na próxima semana, mas quero acreditar que, dentre essas condições que eu disse, uma delas provavelmente terá pesado pelo nosso camarada Samora Júnior. E Samora Júnior é uma pessoa, de fato, como dizem, que se calmo, é um empresário de sucesso, está a dirigir uma empresa que está a dar muito sucesso, é uma pessoa qualificada, mas também quero dizer que na Frelimo, às vezes, o próprio partido, os órgãos do partido, costumam ter programas para certas personalidades. Se forem a ver os filhos do saudoso Eduardo Silva Mondlane, alguns deles estão a ocupar cargos ministeriais. Não ficaria atrás os filhos do herói, Samora Moisés Machel, os filhos do camarada Armando Emílio Guebuza, os filhos do camarada Tissano, os filhos do camarada Marcelino, não serem reprovados nas suas inspirações partidárias. Existe alguma coisa que há de vir do lume que aconteceu nessa candidatura. E eu, enquanto não tiver uma informação oficial, mesmo que eu conheça o que aconteceu, não posso me dar ao luxo de divulgar, porque estarei a ferir os princípios partidários. Portanto, o camarada Samora Júnior não foi rejeitado. O camarada Samora Júnior, alguma coisa que aconteceu que ele próprio percebe. Não tem nada a ver com o que está sendo especulado nas mídias e na informação. Mas a expectativa era que provavelmente o Partido Frelimo pudesse fazer um tributo à família Machel, através, portanto, de Samora Machel Júnior, tendo em conta que ele é pai, portanto, do fundador do Estado moçambicano e também é pai, portanto, de uma heroína, que é, de facto, o ícone do destacamento feminino no nosso país. Do ponto de vista histórico-político, é uma figura que me parece ter muito mais vantagens do que desvantagens. O partido não consegue capitalizar isto. Deixa-me dizer o seguinte, de que exatamente por ser filho de uma figura,
filho de um herói. Às vezes, nós temos que nos puxar pela nossa mente. Será que, como sendo filho de um herói, para chegar à presidência do município, é necessariamente entrar pela batalha de campanha, fazer campanha pessoal? Será que é por aí? Será que ele não tem qualidade de ser nomeado como ministro? Será que não tem qualidade de ser nomeado como embaixador? Será que não tem qualidade de ser nomeado como primeiro-ministro? Então, só nós estamos a ver que a qualidade é para ele ser presidente do município. Então, parece que nem sequer esses cargos ele já tenha sido indicado sequer para ocupar, ou a não ser que a Frelimo esteja aqui a provar a teoria de que o filho de peixe, nem todos os filhos de peixe sabem nadar. Não é por aí. Não é por aí. Quando está a me perguntar como se a Frelimo hoje estivesse a sair na governação, está a me perguntar como se a Frelimo hoje estivesse a acabar. A Frelimo é uma força, vai governar e está a governar. Ainda tem por governar 1 ano. Então, não pode ficar sentido hipotecar a figura do Samora Moisés Machel, herói nacional, pelo adiamento do partido em relação à candidatura do filho dele. Filho. Não se pode fazer isso. Nós temos que pensar de que entre um presidente de um município e um primeiro-ministro, quem é mais superior? Qual é o cargo mais elevado? Então não podemos obrigar que os órgãos competentes do partido, o presidente do partido, toda a gente, divulgue aquilo que está a ser cozinhado internamente dentro do partido. Muito bem. Só Mchanga, só 30 segundos. Quero passar a palavra para o Dr. Rungwani. Só quero lamentar as comparações que o colega do painel faz. Comparar Samito Machel, filho da Josina Machel, com Samora Machel, com Cavandame, é um insulto. O colega tem que pedir desculpa. Essa comparação não pode ser aceita, tendo em conta os nomes que a própria Frelimo nos ensinou sobre aquilo que o Cavandame fez. Se a Frelimo não teve vergonha de dizer o que o Cavandame fez, então que diga publicamente porque que Samito não pode ser candidato. Nós estamos habituados. Como é que o Comite deixou de ser presidente do Conselho Municipal de Maputo? Recorda, o Comite até chegou a ser atropelado aí, quando estava a querer disputar eleições. Agora, o tal Comite que da outra vez foi expurgado para entrar em Simango, agora é que vale mais do que Samito. Porque senão podemos brigar com coisas sérias. Ok, muito bem. Dr. Rungwani, como é que olha para esta situação da reprovação da candidatura de Samora Machel Júnior a candidato à cabeça de lista pela cidade de Maputo, pelo partido Frelimo, tendo em conta, se olharmos a questões de comparação dos líderes históricos do movimento de libertação do nosso país, ou da Frente de Libertação do nosso país, temos, por exemplo, figuras como Nhelete Molhane, que é filha de Eduardo Molhane, herói nacional, ocupa um cargo de facto de relevo, mas poucos exemplos a gente consegue, portanto, extrair, portanto, da família Machel, e a percepção popular era de que talvez fosse este momento que o Partido Frelimo pudesse dar tributo à família Machel através de Samora Machel Júnior. Como colhe para isto? Antes de ir para aí, eu queria, de fato, lamentar e exortar os conflitos de terra que estão a acontecer na Matola Rio, em Beleluane, em Jonas, que esta semana tiveram um episódio terrível com a prisão de muitas pessoas que ocupavam legalmente aquelas suas terras, que foram lançadas para a prisão, e neste momento estão a ser exigidos somas exorbitantes e absurdas para ter caução. Então, eu queria pedir àqueles que de fato são de direito para que intervenham rapidamente, e não podemos colocar as pessoas só porque tem um espaço, não pode levar a pessoa à prisão. Portanto, eu queria fazer este reto para que efetivamente resolvam e salvem estas pessoas que estão a ser vítimas de serem donas de espaços. Bom, olhando para este tema da exclusão de Samora Machel Júnior, por regra, eu não comento processos internos de outros partidos, porque são processos internos, mas o caso de Samora Machel Júnior deixou de ser um caso interno quando um grupo de 2.000 membros do próprio Partido Frelimo vieram ao público denunciar fraudes e falta de transparência neste processo eleitoral. Eu penso que isto é dramático,
porque o que nós ouvimos agora mesmo é que afinal a Frelimo tem democracia, tem experiência, até voltou-se a 62, quando todos sabemos que em 77 proclamou-se um partido leninista, marxista, portanto, ao arrepio de qualquer processo democrático e tornou-se stalinista. Mas há quem queira afirmar, e esses militantes, que não são militantes do MDE, Modernão, são militantes da Frelimo, e quero acreditar que são idôneos, vieram ao público alegar falta de transparência e de democraticidade neste processo que afastou este jovem, não é? E eu penso que isto é grave, portanto, é o cair do pano, todas as manobras e mentiras que foram propaladas durante anos e até hoje ouvimos de democracia, na ótica de 2.000 membros do Partido Frelimo na cidade de Maputo, não existe, é conversa fiada. E nós vimos que até muitos membros do Partido Frelimo, em vários órgãos de comunicação social, portanto, elogiaram muito e consideravam esta candidatura uma candidatura jovem, enérgica, que na ótica deles iria trazer uma nova abordagem das eleições autárquicas. Mais uma vez, este partido frustrou os seus próprios membros. As fraudes e tramóias que faziam contra os candidatos de outros partidos, eu próprio fui vítima em 2003, fui também afastado de uma candidatura fora até do Partido Frelimo, mas por os órgãos eleitorais, a mando da Frelimo, significa que essas tramóias e candongas que se faziam para fora já estão a ser feitos dentro do próprio partido. É caso para dizer que o feitiço voltou-se contra o feiticeiro. Portanto, o que nós estamos a ver, e vamos continuar a ver, aliás, o tema que logo vem a seguir também mostra isso, a deportação e expulsão da Maria Taipo, portanto, de governadora de Sofala para São Tomé, e Angola, São Tomé, que era a terra do degredo. Acho que está na mesma linha, efetivamente, de afastar todos aqueles que podiam ser uma esperança, que podiam trazer uma outra forma de governação diferente daquela que estamos a acostumar, que é de premiar realmente pessoas que já deram tudo quanto tinham a dar. Temos que reconhecer que se alguém está a governar-nos desde os anos 60 até hoje e não conseguiu bons resultados, entendiam, se calhar, aqueles membros que com este sangue novo, com esta juventude, poderia haver qualquer esperança, mas está a ficar claro que com esta Frelimo que temos hoje ou com qualquer outra, não há esperança para os cidadãos de Maputo, não há mais nada a fazer. Mesmo os próprios membros do Partido Frelimo já perceberam que não há nada, e é por isso que estão a se multiplicar em recursos aqui, recursos ali, e está-se agora a prometer que vai ser o primeiro-ministro. Eu penso que estamos a chegar aqui já à loucura total. Então, pede-se alguém para não se candidatar para lhe vender com a promessa de ser primeiro-ministro ou ser ministro. É assim que a Frelimo funciona. Então, olha, você pode vender-nos os seus direitos políticos. Estão a dizer ao Samito aqui na televisão, em público, que ele não tem que se preocupar porque trata-se de uma troca em que ele vai vender os direitos de ser eleito, porque a pessoa quer desempenhar o cargo que acha que é o cargo que lhe interessa. Muito bem. Ele alguma vez disse que queria ser primeiro-ministro ou quer ser primeiro-ministro. Eu penso que temos que acabar. Falava-se de boca fechada que há venda de lugares, há venda de posições, mas ouvimos agora mesmo, estão a vender a Samito o cargo de primeiro-ministro, de ministro, para desistir. Eu quero, de fato, exortar e tentar encorajar ao Samito que, se é esse o desejo dele, se esse é o sonho dele, se ele tem ideias para resolver os problemas de Maputo, que não hesite, até ele achava na Assembleia Municipal, que continue em frente, porque a sua cidadania presumo que não está à venda. Se ele for filho de Samora, aquele que nos ensinou que a liberdade das pessoas, que a autenticidade não tem preço, vamos efetivamente assistir nos próximos dias um Samito a ir à frente a perseguir os seus sonhos. Agora, se ele aceitar esta venda dos seus direitos políticos pelo cargo de primeiro-ministro, não sei o que vai acontecer com Antônio de Rosário, por estar se vender um cargo que neste momento também está ocupado. Só Miguel Mapota, qual é a sua apreciação?
Muito obrigado. Primeiro agradeço a Deus que Ele me dá vida e saúde sem eu pagar. E também quero agradecer e encorajar o senhor Alberto Simango Júnior, que é presidente da Federação Moçambicana de Futebol, e o seu elenco, claro, que eles conseguiram que Moçambique, a partir de agora, vai se fazer representar por 4, portanto, equipas nas competições africanas, Liga dos Campeões e taças africanas. Então, este é um feito que merece registro, não é? Isso vai catapultar o próprio desenvolvimento dos clubes. E também pedir a Águas de Maputo, que é para rever, portanto, o sistema de cálculo de contas, portanto, na faturação, porque estão a prejudicar sobremaneira algumas famílias, e muitas famílias. Há pessoas que pagam a fatura de água que não consomem, das quantidades que não consomem. Essa é uma realidade. Esta questão aqui da candidatura a candidato, portanto, do município, que é do São Samito, né? Para mim, primeiro, há uma colagem natural da pessoa dele com o seu pai, com o nome do seu pai. Há uma colagem natural, quer dizer, a avaliação que estamos a fazer, a análise que estamos a fazer é na perspectiva de que ele, o pai, portanto, estão colados. Ou seja, por isso que isso cria esse sururu todo. Mas também é tendo em conta, para mim, o Samora Machel, primeiro presidente da República de Moçambique. Primeiro presidente da República Popular de Moçambique. Exatamente. Ok, muito obrigado. O presidente da República Popular de Moçambique, ele deixou algo escrito e que não vai se apagar. Então, qualquer pessoa, qualquer indivíduo que se queira colar a imagem dele, então tem que gerir essa questão de não decepcionar, quer dizer, não rachar esse nome que o Samora Machel deixou. Eu entendo que é filho, sim senhor, mas também precisamos ter o cuidado, se ele não sair bem, por exemplo, não é? O que é que fica, não é? Em relação à imagem do pai. Também, como agora também, em relação à imagem do pai, nós pensamos que ele devia avançar. Mas é uma pessoa humilde, eu conheço o Samora Júnior, uma pessoa humilde. De todos os candidatos que estão a perfilar aí na cidade de Maputo, ele é o mais primitivo de todos. Quer dizer, temos o Partido Frelimo, ele é o mais primitivo, o mais antigo daqueles. Ele nasceu lá, cresceu lá. E, se calhar, ele pode estar a pagar, não é? Não digo que não tenha havido, como que chama, ferimento naquilo que são os critérios de candidatura. Mas ele, muitas vezes, até evita aparecer em público ou emitir qualquer declaração que eu presumo que deve ter em conta esta questão de ter o cuidado na gestão do nome do próprio pai dele. E nós outros até podemos estar satisfeitos. Caso ele não saia bem, ou na governação, por exemplo, podemos ficar satisfeitos. Afinal é isso, não sei o quê. Porque vai ser posto à prova. Agora, o que me indaga a mim, não é? Que eu não conheço, não sei o que está a acontecer lá, é que quer-me parecer que dos 7 distritos municipais da cidade de Maputo, ele teve apoio em 6 distritos. Portanto, a maioria, neste caso. Maioria, não é? Esse é o meu problema. Por que que não passou? Será que aquelas pessoas que apoiam a candidatura dele, os mandatários, neste caso, não é? Não foram criteriosos na observância, portanto, daqueles critérios para a submissão da candidatura dele?
É uma pergunta que está no ar. Muito bem. E também espanta-me um pouco o fato de o próprio Samora Machel Júnior, até aqui, não ter emitido nenhuma expressão jurídica válida, não é? Sobre o seu posicionamento da vontade de prosseguir ou resignar da candidatura. Ele próprio ainda não se exprimiu, não se expressou. Fala através de grupos de apoio, mas para mim ele devia aparecer, não é? Que é para desanuviar isto. Samora Machel Júnior é uma pessoa, por natureza, bastante reservada. Exatamente. Gosta muito por isso que estou a dizer, ele faz tudo cautelosamente, tendo em conta de quem ele é, de onde é que vem. Ele faz gestão da sua vida tendo em conta esses aspectos. Exato. Mas ele é uma pessoa competente, é uma pessoa que muitas pessoas já vêm de apostar nele. Se eu vejo aqui os colegas que me ladeiam aqui, apesar dele ser cabeça de lista dos seus partidos, parece estar a torcer mais pelo Samito do que com eles próprios. É mais ou menos isso que eu queria falar. Muito obrigado. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Voltaremos no próximo bloco para dar continuidade a outros assuntos que dizem respeito à atualidade nacional, aspectos que marcaram de facto esta semana. Não sai daí? Até já. Muito bem, estamos na segunda parte do Resenha Semanal. Agora vamos fazer um olhar, melhor dito, um olhar em torno da exoneração de Maria Helena Taipo, do cargo de governador da província de Sofala. Fala-se aqui que a província de Sofala em si tem vivido alguns momentos de clivagem, sob o ponto de vista daquilo que é a estratégia interna, portanto, dos camaradas. Fala-se também da necessidade de limpeza da casa. Parece que as coisas não estão a andar bem na província de Sofala, até que o próprio primeiro secretário da Frelimo foi, portanto, nomeado como delegado do NGC, parece que é na Zambésia. Há aqui um aparente afastamento de alguns quadros e provavelmente uma reposição. Alguma coisa não está a funcionar como deve ser em Sofala. Qual é a percepção que vocês têm? Estaremos, de facto, a entrar, portanto, numa linhagem errônea ou, de facto, há um sinal amarelo em Sofala? Sr. Mário Dixon. Obrigado. Primeiro, não há nenhum sinal amarelo em Sofala. Segundo, deixa-me lembrar as palavras de Samora Machel nas várias reuniões que eu tive a oportunidade de presenciar. Ele sempre teve o cuidado de dizer: vocês vieram do povo, hoje estão a representar o Estado moçambicano, amanhã vão de voltar para o povo. Então se preparem, porque quando voltar para o povo, terão que serem como o povo. Eu aqui falei das eleições. Mas parece que isto não funciona tão automático na Frelimo. Porque se alguém... Eu tenho visto pessoas que já ocuparam cargos de ministros, em lugar de voltar para o povo, voltam para a Assembleia da República. É aquilo que pelo menos a gente consegue ver. Então não sei de facto se é isto que está a acontecer ou não. Os cargos da Frelimo não se reduzem desde 1975, não estão reduzidos a 100 e tal deputados que estão na Assembleia da República, só para citar. Então, é um erro pensar dessa forma. Mas, em segundo lugar, deixa-me dizer que em 1962, quando eu falei do Lázaro Cavandame, estava a tentar esclarecer aos meus colegas que na Frelimo existe uma disciplina. Quando se faz candidato, nas eleições internas da Frelimo, existe candidato a candidato. Então, nesta de candidato a candidato, algumas figuras em 1962 não passaram, não foram ao Congresso como candidatos. Então, dessas figuras que não passaram, eles eram os antigos presidentes dos movimentos que tinham sido unificados. Falo do Adelino Guambe, do Mateus Lole, do Paulo Gumani e do Lázaro Cavandame. Não estou a comprar Lázaro Cavandame com Samora Júnior. Estou a falar da história da Frelimo. Okay. E que incontornavelmente tem que ser falada. Exato. Agora, existe, quando o adversário nos elogia, nós temos que nos precaver que estamos a caminhar errado. Nenhum inimigo
diz ao outro, aceita que o inimigo lhe indique onde tem que disparar para que lado, para lhe atingir. A farsa da Renamo e do MDM é que está a se ver. O Partido Frelimo é um partido de disciplina. A Renamo e o MDM não tem disciplina. Não tem democracia, não tem honra, não tem confiança. A questão que se pergunta é, só para poder justificarmos isso, a questão que se pergunta é, como é que uma pessoa que nunca militou num partido, militou em outros partidos, mas nunca militou naquele partido, e aquele partido existe, tem quadros, tem deputados, tem presidente, tem secretária, tem chefe da bancada, em tempo de eleições, admite um vampiro vir ser cabeça de lista. Uma pessoa que nunca pagou cota, que nunca militou. O que é isso? Isso é falta de disciplina, falta de estatuto, falta de ética moral, falta de confiança. Isto é jogada, isso é brincadeira, não é partido. Portanto, senhores, se vocês não se preocupem com o nosso partido Frelimo, o camarada Samito Júnior nunca de vir vandalizar. Não deixou de ser membro sênior da Frelimo. Não deixou de ser membro do Comitê Central. O partido sabe por que o Samora Júnior não pode avançar como candidato. E deixa isso conosco. Não nos ensine, nós é que devemos vos ensinar. Porque nós é que vos formamos academicamente, literalmente, politicamente. Então nos deixem a vos informar. Mas copiem porque vão precisar. Isso de Venâncio Mondlane saltar e ir ocupar a cabeça de lista, por que não foi escolhido Yacine? Por que não foi escolhido o seu deputado Muxanga, que até parou na cadeia, em nome da RAM? Por que vamos escolher uma pessoa que diz que é pastor quando não é pastor? Felizmente sou candidato pela Matola. Fui confirmado na sexta-feira. Muito bem, doutor Ronguado, como é que olha para este segundo assunto, portanto, a exoneração de Helena Taipo? Bom, é preciso lembrar que Maputo e Sofala são as duas grandes maiores cidades. Exato. Então, nós em Maputo temos a exclusão, de acordo com os membros do Partido Frelimo, que nós estamos a falar de 2.000 membros do Partido Frelimo, não estamos a falar de pessoas da Renamo, não do MDM, 2.000 membros, é preciso repisar isso, vieram ao público dizer que efetivamente não houve transparência, houve fraudes e candonga no afastamento desse jovem. E hoje estamos a ouvir que não, esse jovem vai trocar o seu lugar, as suas aspirações por um cargo ministerial. Isso é feio, é mau. Se for para imitarmos isso, é melhor não imitarmos mesmo. Agora, o segundo ponto é este: estamos na segunda maior cidade e estamos a assistir degredos. É preciso lembrar às pessoas que São Tomé e Angola iam os deportados, aqueles que eram, portanto, criminosos ou considerados pessoas não gratas, eram enviados para esses países. Portanto, seja um degredo de luxo, seja um degredo não de luxo, não deixa de ser degredo ir para essas paragens. E o fato de uma pessoa conhecida, subejamente conhecida pelas suas intervenções, pelo seu ativismo, num momento crucial como este, que é da escolha dos candidatos, ser deportado ou expulsa do país, eu penso que é grave. Nós podemos divergir em opiniões, podemos divergir em ideias, mas quando estamos no mesmo partido, temos que ter essas oportunidades, cada um apresentar os seus pontos de vista. Portanto, eu penso que efetivamente, se for isso que está a ser dito, que a Taipo está a ser deportada ou expulsa de Sofala por causa do processo eleitoral, é feio. Se Muito for bem. isso que ouvimos dos 2.000 membros, que Samito está a ser excluído efetivamente porque tinha uma veia ganhadora, porque aqui já se diz que, bom, são eleições internas. Diga-nos lá então, quem foram os candidatos que estiveram com Samito? Quais são os candidatos que estiveram com aquele... Porque já se falar de eleições internas, mas nunca ninguém nos disse quais foram os candidatos, em que dia isso aconteceu. Portanto, a democracia é apresentar pessoas concretas, mas ao contrário, aqui, aqueles que sabemos que são mais influentes, têm ideias contrárias, ou são deportados,
ou são simplesmente excluídos e depois prometidos em televisões cargos de primeiro-ministro e de Muito bem, ministro, doutor cargos Aguado. esses ocupados. Eu penso que isso- Só uma pequena questão para clarificar, né? Helena Taipo não foi expulsa do país. Tem que ficar claro. Sim, isso. mas é não, que... depois disso vai não, mas é a que... opinião. Sim, mas é preciso bem, dizer, quando ela é exonerada, porque foi exonerada, que é de ser demitida, não é que é perder o cargo, e depois enviado para Angola e São Tomé. Isso nos faz remeter, o nosso colega Dixon gosta muito de história, e nós sabemos que São Tomé e Angola iam os deportados. Muito bem, doutor Portanto, Romário. e Ficou acho essencial. tremendo. Ficou essencial, doutor Romário. eleitoral. Vamos ver, São Miguel Babota, rapidamente, qual é a apreciação que faz em relação a este assunto? Bom, é assim, o que eu tenho a dizer sobre este assunto da doutora Helena Taipo é que a mudança, portanto, de funções ou de cargos públicos, muitas vezes pode ser da iniciativa de quem tem o direito de nomear e exonerar, mas também pode ser da iniciativa de quem é exonerado, quem é nomeado. Isso acontece muitas vezes. E por vários motivos. Então, tanto quem nomeia e quem é nomeado não tem obrigação de vir a público prestar contas do motivo que leva a serem exonerados ou nomeados. Não sei se está a perceber. Exato. Então, pode ser motivos pessoais, motivos familiares, motivos profissionais, não é? Ou políticos, podem ser. Então, eu não posso correr logo a dizer que Ela foi deportada. Foi desmontada. Acho que não é bom assim. Não é bom que foi desmontada, não é bem assim. Isso, para mim, é matéria da própria gestão dos quadros, né? Isso pode acontecer a qualquer momento. Quando se exonera um quadro, quando se nomeia um quadro, tem em perspectiva alguma coisa, não é? Dentro de um determinado tempo. Portanto, eu só posso comentar isso até aqui. Até aqui. Mas pronto, quando se faz esta mudança, num momento que nós consideramos turbulento, nesse caso, né? Sempre levanta alguma suspeita. Qualquer tipo de coisa. Mas também, como é que chama? Se o próprio partido, ao qual milita, portanto, a doutora Taipo, eu não quero acreditar que poderá estar a fazer isso projetando o seu fracasso. Não sei se está a ver. Daí que eu prefiro dizer que não. Há qualquer assunto lá que está sendo gerido que eles acham que tem que proceder daquela maneira. Muito bem. Sr. Chaga já deu a sua resposta em relação a este assunto. Então vamos considerar. Diga? Ainda não disse. Não falou. Não, o Sr. Chaga já tinha respondido à posição do Sr. Mário Dias. Sobre Taipo ainda não falei. Só vou dar mesmo um minuto. Bom, eu penso que Peço para ser rápido. o relatório do presidente Nhosse, quando foi à Beira, ficou claro que ele ficou descontente com o relatório da governadora, quando a governadora dizia que ultrapassou as metas em mais de 100%. Entretanto, havia bolsas de fome. E o presidente perguntava, recordo-me, se você tem tanta comida, por que essa comida que é sedentária não canaliza as zonas onde tem bolsas de fome? Pode ter sido um assunto que devia ser muito melhorado. Mas há uma outra situação. A doutora Taipo pode ter sido boa ministra, mas governadora não é boa. Eu estive lá no ano passado, constatei na qualidade de membro da Comissão de Emissão Pública e Poder Local que em menos de 3 anos tinha mandado exonerar 3 secretários permanentes e 6 chefes de gabinete. Essa é uma nota muito recorde para uma pessoa que quer governar. Portanto, estas práticas podem ter criado um ambiente muito mau de relacionamento entre ele e muitos quadros do Partido Frelimo Lençofal, tendo em conta que essas pessoas eram solicitadas de outras instituições. Por exemplo, vai solicitar alguém que é chefe da secretaria para ficar chefe de gabinete. Quando ele sai, essa vacatura depois é ocupada. Quando ele é exonerado, vai para onde? Então, esta brincadeira pode não ter agradado alguns quadros do Partido Frelimo lá na zona, e sabe-se que havia contendas entre ele e o primeiro secretário, que até chegaram a trocar bocas em público. E acho que o presidente, querendo matar
esta atitude de lavar roupa suja em público, acabou decidindo por tirar os dois lá. Os dois lados. Que é para que ninguém se vangloriasse por ter conseguido vencer o outro. Muito Agora, bem. o que eu não entendo é este cargo que ela tem, esta coisa de plenipotenciário. Afinal, não é carreira isso. Qualquer pessoa que não é diplomata de carreira pode, de um dia para o outro, ficar plenipotenciário. Então, eu gostaria que os diplomatas me indicassem, os faladores de português, porque eu tinha entendido que esta coisa de plenipotenciário fosse uma patente de quem está a perseguir a carreira diplomática para chegar a esse nível. Agora, comecei a saber que qualquer um pode ser, então, gostaria de ter melhor explicação. Muito bem, vamos fazer um intervalo. Sr. Mário Dixon, vou dar a oportunidade no próximo bloco para tecer alguns comentários em relação a este segundo tema, porque temos que já ultrapassar por terceiro, o tempo já não nos favorece. Não sai daí, até já. Muito bem, estamos na terceira e última parte do resenha semanal. Vamos também ouvir a opinião dos nossos painelistas em torno da detenção de Mohamed Seif Abdul Sattar, mais conhecido por Nini Sattar, que já era procurado pelas autoridades de justiça moçambicana após a revogação da liberdade condicional que lhe tinha sido concedida em 2014, na sequência do cumprimento de mais que a metade dos 24 anos de prisão a que foi condenado pelo seu envolvimento na morte do jornalista Carlos Cardoso. Nini Sattar foi, segundo a Procuradoria-Geral da República, detido na Tailândia. Vamos ouvir então a opinião dos nossos painelistas, começando pelo Sr. Mário Dixon, que já tinha um assunto pontual em relação ao tema anterior. Gostaria que fosse um pouco breve para a gestão do tempo. Obrigado. Eu só queria dizer que a Helena Taipo, que está a se falar aqui, é uma pessoa que está a governar quase 20 anos. Ela foi diretora provincial do trabalho em Nampula. Em 2005 foi ministro do trabalho nos 2 mandatos do presidente Armando Emílio Guebuza. E depois, em 2014, foi confirmada como governador da província de Zambésia. Não é fácil um dirigente que não seja bem administrativamente, levar 20 anos a governar. Já devia ter sido, se ela fosse incompetente, já devia ter saído. A sua nomeação para Angola também não lhe tira nenhum valor. É um mérito, vai representar o chefe do Estado, vai representar o Estado moçambicano no país. Então, entretanto, não é nenhuma descida. Em contrapartida, é mais um cargo a assumir. E depois também, respondendo, nesta República de Moçambique, a partir da República Popular de Moçambique até agora, nem todos que são nomeados são de carreira jurídica. Nós vimos o camarada Fazenda e o camarada Mahanjani, que estiveram na Embaixada da África Sul e na Embaixada do Malawi durante muitos anos, não tinham carreira jurídica. Nós vimos o falecido general Gaivão Dalá, também não tinham carreira jurídica. Há muitos. Portanto, para dizer que não é problema. Muito bem, falando do senhor Nini Sattar, eu quero dizer que, na semana passada, nós falamos aqui sobre o informe da Ordem dos Advogados, onde eu dizia de que a Ordem dos Advogados pecava por se auto-excluir. Se nós formos analisar, o Nini Sattar está apareceu na Índia, apareceu na Inglaterra, agora apareceu na Tailândia. Tudo isso foi pela força de um advogado. Não é pela força do Estado. O Estado prendeu o Nini, meteu na cadeia, condenou. Mas, entretanto, o sistema judicial, onde os advogados fazem parte, tem sempre esgrimido para libertar os criminosos. Nós vimos que na Matola foi descoberta no Trevo, nos anos anteriores, uma fábrica de Mandrax, com um advogado e presos os donos, e que um advogado pura simplesmente lutou para tirar os donos para fora. Fugiram. Outra fábrica foi descoberta na cidade de Matola, também mesma coisa. Vimos as 40 toneladas, mesma coisa. Vimos muitos assassinos que são assassinados, entram na cadeia. Os advogados lutam para tirar os criminosos da cadeia. Não é o Estado. Então, aqui há falta de cidadania, há falta de patriotismo dos advogados. Essa situação estamos a ter por causa dos advogados. O advogado está a dizer que não sabe, mas sabe, porque recebem dinheiro. Ou se há uma pessoa desonesta neste país, que eu passo a minha expressão, que desonesta e age como um rato só para morder, são os advogados. Muito bem, doutor. Muito bem, Sr. Mário Dixon, desculpa. Doutor Onguad, qual é a sua apreciação em relação à detenção de Nini Sattar? Não, primeiro eu queria rapidamente lamentar, de fato, este rótulo que foi dado a todos os advogados moçambicanos. Eu queria apresentar, até em nome do meu partido, um voto de confiança aos advogados como os garantes das liberdades individuais
e nós repudiamos qualquer tentativa de colar uma classe profissional tão privilegiada como os advogados ao crime organizado. Bom, falando do caso de Nini Satar, eu penso que ele teve uma liberdade condicional e penso que há muita gente que a forma como depois se comportou, pelo menos nas redes sociais, era acusado de, portanto, autoria de cartas e posicionamentos que de fato não ficava bem para alguém que estava em liberdade condicional. E o fato de ter sido capturado, de ter que voltar a Moçambique, vai ser presente ao tribunal, eu penso que vai esclarecer muita coisa, inclusive a autoria dessas cartas, portanto, que ele era atribuído, será uma oportunidade muito grande para ele mesmo poder defender-se, mostrar a sua inocência e dissociar-se de qualquer tipo de situações que não tenha cometido, mas também é uma grande oportunidade, portanto, da justiça moçambicana para poder, efetivamente, em sede do tribunal, esclarecer uma vez por todas estes casos. Penso que a Procuradoria fez simplesmente aquilo que lhe competia. Muito bem. A opinião do Sr. Muchanga em relação à detenção de Nini Satar? Bom, primeiro eu queria deplorar os comentários feitos pelo colega Dixon, porque ele diz que nós não podemos criticar a Frelimo. Entretanto, ele está dentro da RENAMO a criticar as pessoas que assumem postos de direção. Mas eu penso que a Frelimo também tem que saber que as pessoas, quando fazem 60 anos, 70 anos, 80, devem repousar, terem tempo de cuidar dos seus netos e deixar os mais jovens avançarem mais para frente. Isso é muito bom e ficaria muito bom o Dr. Comite dar-se tempo para cuidar dos seus netos, que nunca o tiveram por causa da sua carreira política. Deus criou o homem para multiplicar-se, então ele tem esta responsabilidade. Em relação à questão do Nini, é uma questão muito complicada. Neste momento nós estamos a comentar, eu não sei se efetivamente teremos condições de trazer Nini para o país, ou Nini há de arranjar mais uma outra artimanha para se escapulir, e se o regresso do Nini efetivamente vai trazer mais tranquilidade à nossa justiça ou vai criar mais problemas. Porque eu via naquele tempo, quando o Nini estava aqui, diziam que Nini, a partir da cadeia, é que sensibilizava pessoas para fazerem raptos. Pelo menos agora, quando o Nini estava fora, já não se falava de Nini a conduzir raptos. Agora estamos a trazer Nini de volta ao país, teremos capacidade de o controlar? Ou queremos de novo usar a ele para justificar mais rápidos? E eu penso que tinha que haver aqui o contrabalanço das questões. É verdade que ele cometeu erros. Um dos erros que ele cometeu é que a liberdade condicional dizia que ele tem que estar na Índia. Está apanhado fora da Índia. Agora, dizer que foi para a Inglaterra, tem que se confirmar isso pelo passaporte real dele. Que não sei se as autoridades vão conseguir trazer e vão conseguir provar. Mas, para todos os efeitos, pelo simples fato da Procuradoria ter pedido quebrar a liberdade condicional e tentar repor o que a legalidade diz, posso dizer que a Procuradoria está de parabéns. Agora, que não tragam problemas para o sistema penitenciário, para depois justificar em nome do Nini. Muito obrigado, então, a todos pelos comentários e também pela, mais uma vez, disponibilidade para virem ao Resenha Semanal, deixarem, portanto, as vossas opiniões em torno desses três assuntos que nortearam o programa de hoje, e também muito obrigado a si que nos acompanhou durante este período. Votos de continuação de uma ótima noite. Nós marcamos o próximo encontro para o domingo que vem, às 20 horas, aqui na TV Miramar. Até lá, fique bem.